Você não tem noção do poder que você tem. É muito difícil de derrubar. Ninguém. Não derruba, né? Só Deus. Faça o que você nasceu para fazer. Você só precisa de autoconfiança. Com essa frase, que quem trouxe foi a nossa mais especial convidada de hoje, Marlene Correia. Marlene é advogada e especialista em direito do trabalho. Marlene, muito obrigada pela sua presença, por estar aqui e por trazer a sua história para inspirar outras mulheres aqui no Mira Nelas. Bom dia, obrigada a você. Estou super feliz de estar aqui. Vamos conversar, vou contar a minha história. Eu tenho certeza que nós vamos fazer o melhor podcast e vamos inspirar muitas mulheres neste país. Boa! Até para explicar, a gente está aqui com um cenário novo. Estamos gravando em BH, a nossa cidade que a gente ama. A Débora veio de São Paulo para fazer essa gravação aqui, então hoje é o nosso... Mulheres empreendedoras mineiras, hoje é especial com as mineiras aqui. Isso aí. Hoje é o nosso 31º episódio do Mira Nelas. E bora começar, né, Marlene? Sim. Eu quero que você fale pra gente um pouquinho sobre essa frase que você escolheu, né? O que ela diz pra você. Então, essa frase é muito importante porque eu creio nas circunstâncias e creio que nós estamos aqui porque a gente tem algo para fazer, algo para construir e algo para ajudar. Uhum. Então, faça o que você tem que fazer. Uhum. Deus é maravilhoso. Nós já somos seres humanos e temos um Deus maravilhoso que Ele nos deu as nossas vidas para a gente fazer o que tem que ser feito. Uhum. E essa frase da Beyoncé, ela fala, faça com autoconfiança. Então, eu acho que eu colocaria um plus a mais. Além da autoconfiança, faça com autoconfiança e bem feito. Boa! Perfeito. Isso é muito importante. Nós estamos aqui para fazer o que tem que ser feito nessa vida. Uhum. Você acha que foi essa autoconfiança e esse plus, né, de fazer entregar, né? A gente tem muito... A gente adora quando fala isso de bem feito e a gente gosta de falar de fazer com todo o nosso coração. Você acha que foi isso uma das coisas que te ajudou a se destacar na sua profissão? Sim, certamente. Primeira coisa é a organização. Tá. O objetivo que a gente tem que ter. Um objetivo definido, O objetivo né? definido, porque eu nasci para ser advogada, eu amo o que eu faço. Então, a organização, o objetivo e fazendo com ética e bem feito. Não tem como dar Não errado. tem como não ter resultado. É verdade. É perfeito. É verdade. E eu amo o que eu faço, a profissão, o direito para mim é inerente. Eu sou formada há 35 anos pela Milton Campus e eu amo o que eu faço. E além de você ser advogada, você também é empresária, né? Sim. E como que foi isso. essa história? Conta um pouco pra gente. Então, o escritório, eu sou formada há 35 anos e tudo começou sempre estudando e trabalhando, Depois que, durante o período de faculdade, eu já fazia estágio nesta área de direito e trabalhava muito com reclamantes, sindicatos, sempre na área de direito. Uhum. Quando eu formei, eu comecei a advogar para os reclamantes, porque eram sindicatos dos trabalhadores. Uhum. Formei, fiquei muitos anos com o meu primeiro marido, a gente trabalhou muito juntos e sempre empreendendo e construindo um escritório, montando equipe, trabalhando nesta área. Depois de uns 15 anos, nós separamos, eu tive que recomeçar e empreender novamente sozinha, com o escritório sozinha. Sim. E dessa forma eu comecei de um outro ângulo, eu fui para o lado empresarial. Uhum. Hoje o meu escritório é mais empresarial, full service, eu sou especialista em direito do trabalho. E hoje o meu trabalho é voltado para empresas e a forma como eu percebi que a gente consegue superar todos esses obstáculos que eu tive esse período todo foi com objetivo, foco e determinação. Boa. Marlene, você está falando que durante um período, né, da sua carreira, você advogou muito mais para o reclamante, né, que seriam os trabalhadores, e hoje em dia você advoga mais para as empresas, né?
E a gente vê muito, né, até uma, sei lá, talvez uma visão, assim, até um pouco deturpada, dessa coisa de empresário versus funcionário, né? Patrão versus empregado. E, em alguma medida, né, isso acaba influenciando até no resultado das empresas, né? Porque, geralmente, as pessoas que trabalham para alguém... geralmente não, né? Eu não vou generalizar, mas assim, as pessoas podem ter essa visão de que eu sou explorado, né? Até eu acredito que o próprio direito do trabalho, né? Ele coloca o reclamante, né? Que é o funcionário, como aquela figura mais, vamos dizer... Hipossuficiente, exatamente. Dentro ali daquela relação. E isso também acaba contribuindo muito para essa ideia, né? Essa ideia mesmo de que existe esse um contra o outro, né? Como que você consegue, e né, você faz um trabalho nesse sentido, para minimizar essa sensação de que existe uma relação versus, né, uma pessoa contra a outra? Sim, acontece, o que você falou acontece. Normalmente, para as empresas, o meu escritório, a gente dá uma consultoria preventiva nesse sentido. Então, é mostrar para o empresário que ele tem uma legislação que ele tem que cumprir, que ele precisa cumprir essa legislação. Em contrapartida, treinar aquele trabalhador que ele precisa se submeter a isso. Porque... um lado, o empresário precisa cumprir a legislação e o trabalhador também precisa cumprir as regras e a legislação. Muitas vezes, o empresário reclama de uma mão de obra... hoje em dia está muito difícil a mão de obra. E, por outro lado, o trabalhador também reclama de que o salário e as condições do patrão são difíceis. E aí a gente fica naquele meio termo ali, naquela questão tênue. Exatamente por isso que hoje a maioria dos prestadores de serviços, eles muitas vezes não querem assinar a carteira. Porque quando você fala, olha, eu tenho que cumprir a lei, assinando a carteira pela CLT, o prestador de serviço vem e fala, não, o salário é muito baixo, tem descontos, tem impostos, tem isso e aquilo, eu prefiro trabalhar como autônomo. Aí vem a questão, a empresa, o empresário, ele vai contratar como um prestador de serviços e vai obedecer os requisitos que são diferentes do prestador de serviços para a CLT, ele vai dar aquela liberdade para o prestador de serviços trabalhar como um autônomo, ou ele vai exigir do prestador de serviços um trabalho como se fosse CLT e vai praticar uma fraude. Então, é muito tênue. E aí, o papel do advogado trabalhista, qual é? Dar uma consultoria e tentar equalizar essa situação. E sempre trabalhar com essa ideia da prevenção. Né? Para que o problema não chegue até a justiça, né? Melhor. Sempre melhor. A prevenção, se chegar à justiça, o acordo. Hoje, com a reforma trabalhista em 2017, há a possibilidade do acordo mútuo, as duas partes. Então, ficou... Até porque essa alteração veio para evitar aquelas fraudes do passado que as empresas cometiam, mandavam embora e fazia tudo diferente, tudo errado. Hoje não, hoje é possível. Vamos fazer um acordo? Metade, um acordo mútuo. E o que você achou dessa reforma trabalhista? Depende. Do ponto de vista, depende do ponto de vista. Tem um lado bom para as empresas, mas também tem um lado bom para os empregados. Então, assim, foram vários pontos, mas sempre tem umas questões que são polêmicas. Tanto é que já tiveram algumas inconstitucionalidades e aí sempre tem polêmica com relação a isso. Depende do ponto de vista. A gente geralmente conversa com muitas empreendedoras aqui, né, Marlene? Assim como você. E eu gostei do que você estava falando para a gente antes de começar sobre vendas, da sua visão de que vendas é networking. Eu queria que você falasse um pouquinho mais para a gente sobre isso. Então, com relação à venda do meu trabalho e à venda do nosso empreendedorismo, né? Sim. Que no meu caso é direito. Então, eu preciso me relacionar com pessoas. A OAB, nosso código de ética, restringe e prega pela não comercialização
da advocacia. Então, você não Está pode correto. contar, né? Você A não gente pode, não por pode exemplo... fazer propaganda. Não pode vender, Não por podemos exemplo, rede vender. social. E não pode falar dos clientes também. Não, dos resultados também não. não. A não ser que você faça algum curso, né? Na rede social você dá alguma informação jurídica. Aí tudo bem, você vem à rede social para prestar alguma informação jurídica para o público. Tá bom. Mas o que eu penso é o seguinte, o mais importante hoje para você captar o cliente na nossa área é o network. O network é um dos principais fatores, na minha opinião. E o segundo fator é aquela responsabilidade e aquele atendimento presencial ao seu cliente, aquela fidelização que você já tem com o cliente, aquele cliente que vem presencial ao seu escritório, que ele vai voltar quantas vezes ele necessitar e vai te indicar se você fez um bom trabalho, se você agiu com ética, com determinação e fez um bom trabalho para o seu cliente. Então, eu penso nesses dois fatores com relação ao direito. Você sempre teve essa visão empreendedora do seu negócio? Porque eu acho que muitas pessoas têm até essa dificuldade de entender que um escritório de advocacia é uma empresa, né? Assim como um consultório médico, uma clínica, é uma empresa, né? Porque a pessoa vê ali o advogado, né? E não enxerga muitas vezes o empresário que está por trás, a empresária. Você sempre teve essa visão como empresária mesmo? Não, porque no início é tudo muito novo e essa questão de gestão não é fácil. Não é. E a gente não aprende isso na faculdade, né? Não aprende na faculdade de jeito nenhum. E a gente vai aprendendo isso aos poucos. Eu sou formada há 35 anos e até hoje a gente ainda tem dificuldade com a gestão e principalmente com a mão de obra. Porque hoje os recém-formados, eles vêm sem nenhuma experiência. E os advogados que já estão no mercado, muitas vezes também não têm experiência. Porque eles saem, eles fazem estágios em órgãos públicos e a prática no escritório de advocacia é completamente diferente. Entende? Sim. Então, essa gestão com a mão de obra, a gestão, além disso, você tem que fazer gestão. Casa, família, marido, filhos. Exatamente. A mulher tem isso, né? A gente tem que se preocupar. Total. Amigos, o social. E que horas que eu vou jogar o tênis? Que horas que eu vou fazer o esporte? Exato. Então, essa gestão, hoje, a gente preocupa com isso, porque a gente quer qualidade de vida. Claro. A gente quer empreender, a gente quer ser empresária, a gente quer ter o cliente e a gente quer fazer o melhor. Mas o seu maior projeto tem que ser você, né? Porque senão você não vai fazer nada. Mas você faz essa autogestão muito bem, né? A gente estava conversando que você cuida de você, né? Você faz seu tênis, sua aula de dança. Eu faço aula de tênis, eu jogo tênis fixo 2 vezes na semana, faço aula 2 vezes na semana, danço 1 vez na semana e jogo no pique, jogo tênis finais de semana. E ainda faço network toda sexta-feira, 6h30 da manhã. Enquanto muitos dormem, nós fazemos negócio. Ainda tem umas galinhas lá na sua casa, uma horta. Cuida da casa, esposa, mãe. Como que você dá conta de tudo? Somos mulheres. A gente dá, muito né? bom. Ser mulher é dar conta de tudo isso. É verdade. Mas ainda sobre networking, eu gosto que você fala do networking, porque acaba que, assim, o networking nada mais é do que esses relacionamentos, né? E para o seu cliente te contratar, ele precisa confiar em você em primeiro lugar. Então, qual que seria uma dica que você daria, que você é uma pessoa que é boa de network, que conversa muito, de relacionamento, para uma pessoa que às vezes não tem tanta essa facilidade? Como que ela pode começar a fazer esse relacionamento? Hoje em dia, a gente tem vários grupos de network. Então, a maioria, muitas pessoas são tímidas. Então, tem que deixar essa timidez de lado, até porque ser humano se relaciona com ser humano. Todos nós precisamos trabalhar e precisamos ser empreendedores hoje, porque a gente não tem outra opção senão empreender nesse país. É assim? Qual que seria a minha dica? É ir para o network, conviver com pessoas. Convivendo com pessoas, você vai criar relacionamentos significativos, você vai criar confiança, segurança, e aquela pessoa, certamente, do seu relacionamento, vai te indicar para uma outra pessoa. Claro. O trabalho que você desenvolver,
seja manicure, seja qualquer tipo de empreendedor, ela vai te indicar para aquela pessoa e vai falar, olha, essa eu confio, olha, essa eu acredito, é uma boa profissional, faça. E dali vai para frente. Não tem outra opção. E tem, né, várias frases aí que nos remetem a isso, né? E principalmente, quem não é visto não é lembrado, né? Então, ainda que aquela pessoa não vá contratar o seu serviço, ela pode te indicar para alguém, ela vai lembrar de você. E quando a gente não fala o que a gente faz, não tem como as pessoas saberem, né? No network, até no meu grupo de network, tem alguns princípios. O network é o seguinte, é você indicar uma outra pessoa, inicialmente sem você querer nada em troca. Sim. Porque se você indica, se você contribui, serve, né? Certamente você terá um retorno. Em algum momento você será reconhecida. Sim. Em algum momento você terá tudo de volta. É verdade. Isso é muito importante. E você falou pra gente que você é tímida, né? Embora não pareça. Então, você começou fazendo essas conexões, assim, você se forçou a isso? Ou as coisas foram acontecendo de uma forma natural? Eu sou tímida, mas eu sou networker na veia. Eu sou uma pessoa super comunicativa, eu sou uma pessoa super descontraída, adoro me relacionar. É um pouco diferente. Eu sou tímida para um público grande, talvez seja dessa forma. Mas com relacionamento, esse podcast você chegou aqui, você veio, já conversou, contou pra gente as coisas. Já angariou o povo ali para ir pro network, 6h30 da manhã. Enquanto a cidade dorme, a gente faz negócios e cedo, 6h30 da manhã. Tá certo, assim, nós somos do clube das 5h da manhã. Ótimo. E quem levanta cedo, o dia cresce. Rende demais. O dia rende, cresce e você tem mais oportunidades de empreender. É verdade. E de fazer negócios. Sim. Mas, sim. Você falou bastante de networking, mas você tem uma pessoa, assim, sei lá, um mentor, uma mentora, alguém que te inspirou ao longo da sua jornada? Ou você foi trilhando o seu caminho? Não tenho. Sinceramente, não tenho. Mas eu fui trilhando mesmo sozinha. Assim, especificamente uma pessoa com relação ao network, eu não tenho. Não só de networking, mas assim, dentro da sua carreira, de negócio, como advogada. Não. Foi tudo sozinha, batalhando sozinha mesmo. E de acordo com as necessidades que vieram, eu fui me desenvolvendo sozinha. Agora, eu tenho um Deus maravilhoso que hoje eu não faço outra coisa senão entregar minha vida a Ele. Até porque depois que você perde um ente querido muito próximo a você não tem outra opção senão acreditar que você veio para fazer o que tem que ser feito com autoconfiança e bem feito. É verdade. Sim, com certeza. Então, você contou pra gente, né, que você tem uma carreira aí de 35 anos e a gente fala muito isso, né, com relação a mentores, pessoas que inspiram, porque a gente acredita que essas pessoas, né, a gente tem o nosso grupo de mentoria e a gente fala muito isso para as nossas mentoradas, né, que a gente chama de sócias no nosso grupo, que o mentor entrega o tempo dele, né? Então, esses 35 anos que você tem, né, como experiência, certamente inspirarão e inspiram outras pessoas que querem trilhar o seu caminho também. Que bom. E, inclusive, eu queria que você falasse um pouco pra gente desses desafios, né? Da sua carreira como advogada, como empresária, né? Por ter o seu negócio. Como que você encara esses desafios? A gente acredita muito que o desafio é uma forma da gente crescer também, né? E, enfim, como é que você consegue enfrentar tudo isso sozinha, né? Sendo a dona do seu negócio? Com resiliência, com sabedoria, com firmeza, até porque para a gente conquistar onde eu cheguei hoje, nós temos que ter algumas renúncias. Verdade. Então, eu trabalho sábado, domingo, feriados, e muitas vezes eu gostaria de estar em outro local e estou ali firme no meu trabalho. Por quê? Porque eu gosto do que eu faço. Eu amo o direito. Os desafios são muitos. Para você se estabelecer hoje na área jurídica, não é fácil. Eu vejo porque muitas vezes eu me relaciono com advogados recém-formados. Recentemente até passou um lá no escritório, acabou de formar e já voltou para o interior, até mesmo sem criar uma bagagem aqui
né? Uhum. Um aprendizado. Os desafios são muitos. Então, o que você tem que fazer? Encarar de frente, aceitar o desafio e ficar firme e determinada naquele objetivo que você tem. Desculpa te cortar, mas é que você tá falando sobre a importância de você gostar do que você faz, né? Isso é importante. Porque isso é tão importante, porque na hora que a dificuldade vem, você ama tanto aquilo que você vai passar por ela, né? Sim. Você tem um objetivo maior naquilo ali. Se for só pelo dinheiro, você desiste. E assim, as pessoas às vezes falam, não dá pra trabalhar com o que gosta e ganhar dinheiro. Dá. Né? A gente não precisa ser uma coisa ou outra. Né? É possível você amar o que você faz e prosperar naquilo. Isso né? É possível. Eu até acho que você precisa amar o que você faz. Eu também acho. Para você fazer com prazer. Para você fazer com determinação. Eu acho que isso é muito importante, você amar o que você faz. Muitas vezes, se você está numa profissão, empreendendo de uma forma que você acha que eu não gosto do que eu faço, certamente certo momento, você vai parar com aquilo. Vai voltar e vai trilhar outro caminho, que a gente já sabe que a gente trilha outro caminho, e vai se surpreender com aquele outro caminho, porque aquele outro caminho você vai crescer, você vai ter sucesso, não tem como. E não é porque você faz o que você ama que você não tem dificuldades, que não tem dias difíceis, momentos difíceis, né? E você tem que passar por isso. Conta pra gente um pouco sobre ser mulher nessa área do direito. Você enfrentou algum desafio a mais por isso? Você acha que não? Eu, como mulher, não. Como mulher, Marlene, eu sempre fui determinada. No início, eu sempre trabalhei desde 16 anos. Então, eu comecei muito cedo no direito e o direito ficou na minha vida a vida toda, até hoje. Então, assim, eu não tive dificuldades como mulher. Até porque eu sou muito determinada no que eu faço. Gosto de relacionar com pessoas, gosto de estar em qualquer lugar. E eu acho que quando você tem um objetivo, que é o principal que a gente está falando aqui, nada te segura. Sim. Claro que alguns momentos da minha vida eu tive que dar umas paradas, ajustadas, até porque eu tive uma questão de doença grave na família, eu tive que dar uma ajustada uns 2, 3 anos, mas depois voltei com tudo. E nem isso me fez retroceder, nem isso me fez parar. Quando eu montei o escritório novo, que você conheceu... É lindo o escritório dela, gente, maravilhoso, muito bom gosto. Eu quase que desisto. Assim, quase não. Em algum momento eu pensei, não, estava esperando esse escritório para um filho, para outras pessoas... E Deus levou esse menino maravilhoso para ele. E não, agora eu vou firme. E ali é a minha vida, ali é meu tudo, ali é minha casa. Eu amo amo aquele espaço. O seu filho, ele faleceu. Queria ser advogado? Ele estudava direito na PUC. Já estava no meio do curso. Porque além dos desafios de ser advogado, de ter uma empresa, a gente ainda tem esses desafios da vida, né? Sim. E a gente precisa... Nos pega de surpresa, você tem que se readequar, não é assim? Readequar e recomeçar. E é por isso que você fala, né? Faz muito sentido quando você fala, a gente tem que vir aqui fazer o que a gente veio fazer, a nossa missão. Porque se for só pra... né? Se for só para sofrer... E aí nesse caminho aí tivemos muitas coisas boas, muitas coisas ruins, claro. Muitas... a vida acontecendo, né? A gente passa por dificuldades e é muito importante ter essa resiliência mesmo, né? Porque é isso que faz a gente ficar de pé. E principalmente, a professora Lucilena Galvão fala isso, né? Se você saiu dessa situação difícil melhor do que você entrou nela, valeu. Com certeza a gente sai. Sai mais firme. Você sai pensando no hoje. Você sai acreditando que o hoje é aqui e agora. Sim. Você sai pensando que você veio aqui por algum motivo. E aí você enxerga as circunstâncias da sua vida, da sua empresa, dos seus amigos, dos seus relacionamentos, tudo de forma diferente. Sim. É verdade. Então, para quem, não sei, a empreendedora, a mulher empreendedora, que tem alguma dificuldade, mantenha-se resiliente, firme, porque tudo passa. E o mais importante, isso é uma coisa importante,
eu também acredito muito que tudo passa. Uhum. Nada fica do jeito que está estático. A vida, ela gira. Nem as coisas boas, nem as coisas ruins. Nem as coisas boas, né? nem as coisas ruins. Um dia você está super feliz, outro dia você está assim, médio, outro dia você está super triste. E amanhã já é outro dia, as coisas já estão mudando. Não é assim? É verdade. E quando você teve esse desafio pessoal, que pelo que você está contando foi o maior desafio que você teve, Certamente. você também pensou em desistir, mas o que você acha que não te fez desistir? O que, além da sua fé, obviamente, que você já contou, mas na prática, o que não te fez desistir? Eu descobri que, vou falar por mim, e todos Claro. nós temos. Eu descobri que eu tenho uma força interior muito grande. Todos nós temos, você tem, e vocês não têm noção da dimensão dessa força que a gente tem. Então, quando esse desafio pessoal é de um filho e um ente bem próximo, essa força que te coloca lá embaixo, de repente ela vem de uma forma, mas tão grande, que você não tem noção do poder que você tem como ser humano. Uhum. Mas vamos falar como mulheres, né? Que aqui é o nosso objetivo. Você não tem noção do poder que você tem. Então, quando você tem esse desafio que te paralisa um certo tempo na vida, Sim. você vem muito mais forte. Uhum. Você vem muito mais poderosa, você vem muito mais empreendedora, você vem outra pessoa. E aí, É indiscutível. E aí, Mas você tem que querer, né? Sim. tem. Porque muitas descem e quer ficar ali. Mas ali é uma escolha, não é assim? É uma verdade, escolha. é uma verdade. circunstância, ela escolheu. Uhum. Sim, você não Como teve eu escolha gosto- sobre o que aconteceu, mas você tem escolha sobre o que você vai fazer a partir disso. Sobre as consequências disso. A causa vem porque teria que vir. Nós não começamos Sim. com essa frase? Uhum. A causa veio, ela teria que vir. Eu nasci para isso. Uhum. Agora, as consequências disso dependem de você. É verdade. E eu adoro viver. Eu adoro relacionar. Uhum. Adoro trabalhar. Quem não gosta de viver? Sim. Todos nós. E depois de Ninguém passar... quer morrer. Se eu perguntar pra você se você quer morrer, você quer? Tem medo? É outro assunto, né? É. Não vou nem falar sobre esse assunto. É. Ninguém quer morrer. É. Ninguém sabe como que vai ser a morte, não é assim? Assim. verdade. É. Mas aí você estava contando, né, que você descobriu uma força interior. Sim. Então, hoje é meio que assim, é muito difícil de derrubar, né? Ninguém. Não derruba, né? Só Deus. Só Deus. A Porque gente- muitas vezes a gente ainda pega, né? Ainda tem. Claro. Agora, hoje você já consegue lidar com as situações. Só Deus. E Deus é um ser maravilhoso, que Ele está em todos os momentos com a gente, com todos nós. É. Ele está comigo, está com você, está com você, Uhum. está com todos vocês. É verdade. Não, e assim, né, você passou por isso e eu realmente não consigo imaginar uma dor maior do que isso como mãe, né? Eu acho que eu não consigo mesmo imaginar. E eu queria saber se teve um momento, assim, que você falou, eu preciso me levantar, eu preciso me reerguer dessa situação, né? Sim, teve. Quando o caso em si foi uma doença que veio, uma leucemia que veio, ninguém imaginava, porque enquanto você está saudável, amanhã você está com a leucemia. Uhum. E a gente, quando. Uma pessoa jovem, né? 23 anos, 22 anos. Quando você recebe uma notícia dessa, o buraco abre, o chão some, mas você aprende a lidar com a situação e você vai cuidar de tudo isso e vai perceber que outras pessoas vivem essa situação. Coisa que você não conhecia, você vai perceber que outras pessoas vivem Verdade. essa situação. Uhum. Então, quando você percebe que tem outras pessoas vivendo a mesma coisa, ou até pior, Uhum. você fala, não, eu tenho que passar por isso. Uhum. Eu tenho que aceitar isso. Nunca questionei. Não, Nunca questionei. tem um negócio assim, né? A gente não questionar por que comigo e não... Por que não comigo? Por que né, Deus me mandou isso? Então, assim, eu preciso... Entender, né? E durante Parece esse ver. período, meu filho falava assim, essa doença é para mim, porque eu sou o mais forte dessa família. Eu falei, ótimo, depois de você sou eu. Então, vamos passar juntos. Então, foram 2 fortes. Passamos juntos e você me perguntou se naquele momento eu fiquei pensativa, como fazer.
E isso é consequência, as coisas acontecem naturalmente. E quando você aceita e as coisas acontecem naturalmente, as portas se abrem, você vive o natural, você vive o que você veio para viver, e depois tudo passa. Nada melhor que o tempo. É lógico que essa dor vai ficar eternamente, mas o tempo fica só aquela saudade maravilhosa. Não é assim? E a gente também, né, imagino eu que passando por uma situação como essa, você começa a colocar as coisas em outra perspectiva, né? A sua visão da vida muda muito. Então, a Débora perguntou, é difícil te derrubar, mas eu imagino que você consiga ver o que é realmente um problema, né? Exato. Porque às vezes a gente coloca coisas tão Pequenas. bobas, né? Tão pequenas como um problema muito grande. Ninguém tem noção do que sejam. Muitas pessoas reclamam e ninguém tem noção da dimensão de um problema quando se trata de uma doença grave. Sim. Né? E quando eu falo que é difícil me derrubar, é porque a gente não vale nada. Então, assim, que tipo de problema que vem pra gente hoje? Nada é um problema. Por quê? Porque a gente não vale nada nessa vida, não é? E a gente fica aí, vamos empreender. Então, eu acho que a gente tem que empreender e tem que viver. É verdade. Não, e aí a gente volta naquilo lá do começo, né? Do quão importante é você fazer. Porque o seu trabalho é algo que é praticamente sua vida, né? Eu amo claro o que eu que faço. você tem outras coisas, né? Você tem o seu filho, o seu marido, a sua casa, seu momento de lazer, o seu esporte que você gosta de fazer. Mas se você não escolhe fazer algo que realmente te preencha, você vai ficar vazio, né? E fica chata a vida, né? Porque você passa muito tempo, né? E o negócio que eu tô falando, até o Steve Jobs falava isso, que pelo dinheiro você desiste, porque mesmo a gente fazendo o que a gente gosta, tem hora que dá vontade de desistir. Sim. E imagina uma coisa que você não vê sentido, que você não vê o seu propósito ali, você não se realiza, aí realmente... Você tem que ter um objetivo naquilo que você faz e você tem que ter determinação. E as coisas vão acontecer naturalmente se você fizer com ética, se você for honesto. Eu acho que a organização, a ética, a honestidade, em qualquer profissão, em qualquer coisa que você vai fazer na vida, Sim. não é assim? Sim. Eu acho que isso é o mais importante. É verdade. E aceitar e acreditar que a gente teremos um mundo melhor a cada dia. Amanhã, certamente, o nosso dia vai ser outro dia muito melhor do que o de hoje. É verdade. Não é assim? Marlene, se você tivesse que definir um momento assim na sua carreira que você tenha muito orgulho de ter vivido, de ter passado, qual momento seria esse? Quando eu inaugurei o escritório novo, porque foi um sonho. Tem sabe? quanto tempo? Uns 4 anos. Porque meu filho faleceu 4 anos. Na verdade, depois da pandemia, deve ter uns 3 anos. Então, assim, construí um escritório novo com uma empresa maravilhosa que fez meus móveis. A Vestra planejada. A Vestra é a empresa do meu marido, inclusive. Propaganda para ele aqui, né, Marlene? A Vestra contribuiu muito para esse sonho. Outras pessoas também, lógico que eu tive arquitetos, empresas, mas a Vestra finalizou. A Vestra contribuiu para um momento especial e esse foi um divisor mesmo da minha vida. Inclusive o slogan da Vestra é seu sonho sob medida. Então, né? o meu sonho foi exatamente sob medida com a Vestra. E eu agradeço muito a Vestra, seu marido. Assim, adorei tudo, perfeito. Esse foi o momento, até porque eu tinha um escritório no Barro Preto, depois fui para a Raja 2000 e é diferente, um ambiente diferente. Sim. Foi uma Nunca é só uma empresa, né, gente? Nunca é só sobre o móvel planejado. É muito mais que isso. Muito mais. Ali tem histórias. Tem história. E eu acompanhei o escritório o tempo todo. Tem histórias ali. E aí, quando você entra para aquele escritório e você tem uma bagagem, tem conhecimento, tem clientes, você tem relacionamentos, e aquele escritório flui, aquela empresa segue, e lá é uma paz.
É maravilhoso. E dá muito orgulho mesmo, né? De ver aquilo que a gente construiu. É como se fosse, a nossa empresa é como se fosse filho, né? Sim. É, a gente trata como se fosse um Aham, filho, né? é. E aí, quando você vê que cresceu e que prosperou, dá muito orgulho mesmo. Eu imagino essa sua sensação com o escritório novo. O sucesso, quando você chega a um patamar como, né, um patamar desse, todos nós, é muito gratificante. Uhum. É muito gratificante, mas quando você chega, só você sabe o que você passou. Com certeza. Só você sabe o caminho que você trilhou para chegar naquele momento. Sim. As dificuldades que vocês já perguntaram, as questões pessoais, profissionais, os processos, Uhum. o judiciário, os estagiários, os advogados, todos que já passaram Sim. na minha vida comigo. Sim. Aqueles momentos, aquelas noites que você fica lá peticionando, aquela tese, aquela defesa, tudo isso tem uma história. É verdade. E você não chega onde você chegou brincando. Sim, Não, sim. tem uma história. E como que você lidou aí com as mudanças, né, na sua área do direito ao longo desses anos? Porque eu imagino que há 35 anos atrás as coisas eram completamente diferentes, Sim, né? eu quando formei, foi a época da Constituinte, eu lembro direitinho. Eu formei quando... Eu ainda estava estudando, eu estudava a Constituição antiga e a nova. Depois que eu formei, foi a Constituição... 1988, era a Constituinte. Ainda era Ulisses Guimarães naquela época. Depois veio uma reforma do CPC, eu me lembro. E aí, ontem mesmo, lá no escritório, eu peguei umas planilhas do CPC, umas apostilas do CPC que a gente imprimia e ficava comparando o CPC novo com o CPC antigo. Eu tive que aprender, eu tive que reaprender. CPC é Código de Processo Civil, que é a base do direito. Desculpa. Porque Código de Processo Civil é a base do processo. Então, é o processo mesmo que rege todo o processo. Tive que passar pela Constituição, pelo Código de Processo Civil, que é a base, e agora, em 2017, a reforma da CLT. Né? Então, como que eu lidei com tudo isso? Você não tem outra opção. Qual é? Estudar, estudar, estudar. Na vida, nós vamos estudar o tempo todo. É verdade. Qualquer profissão você estuda. É verdade. Se você não estuda, você fica para trás, né? Porque as coisas estão mudando o tempo inteiro. Você tem que ir para o mercado, procurar cursos e estudar. Não tem outro jeito. Não, e além dessa questão, né, da mudança nas leis e tudo mais, tem também o avanço tecnológico dentro da área também, né? Questão. Que as coisas vão mudando o tempo inteiro. É outra questão. O avanço tecnológico é meu maior desafio. Hoje Com relação ao avanço tecnológico, é muito interessante de você falar, porque eu ainda gosto do papel, eu ainda gosto daquelas pastinhas suspensas, daqueles arquivos. Porque quando eu vou produzir, eu ainda gosto de ter. Outro dia, há pouco tempo, chegou uma advogada lá no meu escritório, até desse meu grupo de network, falou comigo assim, que isso? Que quantidade de pasta que é essa? Hoje em dia é tudo online, tudo no computador, não precisa disso mais. Como assim? Eu falei, não consigo. Eu ainda estou nas pastas de papel. Lógico, já estou acompanhando a tecnologia, PJ, os processos hoje são todos eletrônicos, todos né? eletrônicos. Então, isso aí, logo que começou o PJE, que hoje são todos eletrônicos, eu ainda passei essa transformação. Dos processos, eu carreguei carrinhos. A gente tinha um carrinho que a gente carregava. Eu já vi esse carrinho. Hoje não. Hoje eu baixo o processo em PDF, 2.000 páginas, e está tudo certo. Mas eu passei por essa transformação. Hoje, os advogados mais antigos não conseguem nem peticionar no PJE. No início foi muito difícil para a gente. A OAB teve que fazer curso, o curso foi muito difícil. Hoje não, hoje a gente já entra, já acostumou. A tecnologia, ela vem, mas você se adapta facilmente. Sim. Tem que se adaptar, né? Não tem outra opção. E até como que você se adapta facilmente? O ser humano é fácil. O ser humano é fácil de se adaptar em qualquer lugar. E você precisa fazer aquilo reiteradamente. Quando você faz por repetição, você aprende. Eu costumo dizer que você aprende por repetição. Tem um professor que fala que você tem que repetir 17 vezes a mesma coisa para você aprender. Depois você pode ter certeza que você já aprendeu. 17? 17 eu já ouvi falar do 21. Mas 21 isso é um dias. número aleatório. E você está falando isso da dificuldade de advogados mais antigos, mas a geração atual, inclusive, tem algumas dificuldades também, né? Eu já ouvi falar muito sobre isso,
porque eles estão muito adaptados com o celular. Nossa. E aí, na hora que vai, exatamente. às vezes até pro computador, eles têm dificuldade. Sim, fica assim, ó. A geração nova, ela só sabe digitar no celular. E aí, eu sou da época do AS, da datilografia. AS. Eu sou da época da datilografia, eu fiz. Então, eu faço com as duas mãos assim. A geração nova chega lá e fica, onde que está isso mesmo? Onde que está isso? Então, é difícil. Essa é a nova geração. E aí, todo mundo, de alguma forma, tem que se adaptar, né? Tem. Mas a geração nova tem uma coisa boa. Eles são muito mais ágeis, mais rápidos, no dedinho, lá no computador. Eles são mais rápidos. É verdade. Procurar, achar, entender. Eles são mais rápidos do que E a essas gente. tecnologias também, elas acabam sendo muito intuitivas, né? Sim, eles são mais rápidos. São feitas para o ser humano mesmo. Então, eles estudam. Até o próprio iPhone, uma criança, sei lá, meu filho, se eu entregar o celular para ele, tem 3 anos, ele vai na intuitividade mesmo ali, na intuição dele, e ele vai saber fazer. Então, a gente vai se adaptando mesmo. Marlene, falando um pouco sobre essa questão de gerações, né? Você que já está aí com uma carreira longa, o que você diria para uma advogada, um advogado, né, que está começando, dos desafios que ele vai enfrentar, mas principalmente aquele advogado que quer empreender, então que quer ter o seu próprio escritório? Então, o que eu diria é o seguinte: primeira coisa, precisa de ter prática. E o advogado, quando chega em um escritório, ele não tem a prática. Porque a faculdade não te dá a prática. Não ensina. Ela te dá uma prática, uma matéria prática, que na verdade não é uma prática. Ele precisa praticar para aprender. Se ele tiver paciência, eu diria assim, porque eu tenho, que passa comigo, se ele tiver paciência uns 2 anos ou 3 anos, ele vai começar a aprender a prática de um escritório para empreender, para aprender, para saber fazer um processo, para saber a gestão, para começar a entender um escritório. Ele precisa ter essa paciência. Agora, o que eu percebo é que os jovens advogados, eles já chegam achando e falando que sabem tudo. Eu sei isso, eu sei que não sabem. Eles têm que ter paciência. E muitas vezes eles não conseguem ter essa paciência que é necessária e desistem. Eles querem tudo muito rápido. Então, enquanto eu demorei 35 anos para saber o que eu sei, eles querem saber em 5 anos, eles querem saber em 2. Aliás, eles querem formar e já achar e falar que sabem. Não sabem. Não tem como, porque você precisa ter a estratégia, você precisa ter o conhecimento da matéria, o conhecimento da lei. E a forma como você vai colocar aquilo no papel, você tem que ter esse tipo de estratégia. E isso é só com a prática. Exato. Então, o que eu diria para quem está começando? Um pouco de paciência e não deixar de praticar. Se você deixar de praticar e for para uma outra área, ou um órgão público, ou uma outra coisa que é diferente do advogar, você vai voltar para o final da fila. Isso é fato. Sim. Escolha. Ou você aceita, espera um pouco e aprende a prática em um escritório de advocacia, porque ali é completamente diferente de uma área de um órgão público, e você vai aprender e vai saber depois empreender e até mesmo montar o seu próprio escritório, ou então você não vai aprender e vai voltar para o final da fila. Porque além da prática jurídica ali, para você ter um escritório, como a gente estava dizendo, né, que é uma empresa, tem toda a parte, como você disse, estratégica, a parte de gestão, a parte dos cuidados com o financeiro, com o administrativo, e nada disso, né? Eu também sou formada em Direito, a gente não aprende isso na faculdade, né? Você não aprende como... até mesmo por isso, muita gente sai da faculdade com essa visão de que eu preciso passar num concurso, né? A faculdade serve para... Todo mundo sai da faculdade com o sonho de passar no concurso. Porque a gente não aprende a ser advogado, a ter uma empresa, né? Ou você vai advogar num escritório, né? Numa empresa que já existe, né? Nenhuma faculdade ensina isso, né? E aí a gente estava falando aqui sobre mentoria. Eu e a Dani, a gente participa de alguns grupos e criamos o nosso. A gente acredita que a mentoria ela vem muito para
suprir essa ineficiência do estudo hoje tradicional. Os cursos. Que é da graduação, da pós-graduação, porque eu também fiz MBA em gestão de negócios, mas eu não tinha... A prática é o que você falou, precisa ter prática. Na Essa prática, mentoria, a teoria é outra. A mentoria é importante, você me perguntou se eu já fiz e já tive e não tive, porque eu precisei aprender sozinha. E essa questão das mentorias também é novo, né? Super. Isso é super novo. Super novo. Como eu já estou há muito tempo, isso é agora recente. Veio agora, junto com essa tecnologia, com a internet, com... A novo, informação foi disseminando de forma mais assim com a internet. A gente teve a nossa primeira mentoria há uns 10 anos com uma professora que era de comunicação em Portugal. E a partir daí que a gente despertou para isso. Então, desde então, a gente vem investindo, né, nosso tempo e dinheiro nisso. Mas é muito sobre a gente... porque eu e a Dani vamos fazer 16 anos esse ano que a gente está empreendendo. Então, imagina quanta prática tem 16 anos de empreendedorismo, né? E a gente poder pegar uma pessoa que está empreendendo há 2 anos e falar, olha, vai nesse caminho aqui. Que vai encurtar, você não vai errar. Exato. Exatamente. Então, você indicaria essa mentoria para as pessoas que estão começando agora? Vai encurtar o caminho, vai melhorar? Vocês dão mentoria também? A gente também. Ah, que legal. De empreendedorismo. Mas agora nós vamos mudar, eu vou fazer pergunta. Ótimo. Inclusive, você precisa ter seu podcast, Precisa ter seu próprio podcast, Você exatamente. tem muita história para contar. Muita história. Muitas conexões que você tem que podem também trazer inspiração para as pessoas. Verdade. Eu acho que a gente vai conversar sobre isso. Nós vamos conversar Nós sobre vamos conversar. isso. Oh, bom saber, não sabia. Que bom que vocês têm mentoria. E a área de vocês podem encurtar, melhorar para as pessoas que estão chegando agora. Para as pessoas que estão chegando e para também algumas pessoas, por exemplo, às vezes algumas pessoas que estão lá com a gente já têm empresa estabelecida, mas querem formar um braço de educação. Então, a gente ajuda no projeto. É muito sobre apoio também. É muito sobre mastermind. Então, o termo mastermind, né, é a junção de 2 ou mais mentes de forma harmônica que acaba criando uma outra mente, uma terceira mente ainda mais poderosa. Napoleão Hill fala isso na Lei do Triunfo. Então, imagina ao invés de você, né, eu e a Dani, a gente sempre fala isso, eu acho que a gente foi muito longe, porque nós duas sempre tivemos uma outra, e a gente sempre teve essa junção dessas 2 mentes. Que criou uma terceira e que vai... Uma terceira mente que é muito melhor. Porque eu não sou muito boa, como a Dani é, de estruturar processos. Eu sou boa comercialmente. E aí a gente junta os 2... Sucesso. Qual o resultado? Sucesso. Não é assim? Exatamente. O resultado dessa dupla aqui dinâmica é sucesso. Foi. E aí, de novo, a gente volta na questão do poder de você se relacionar e se conectar, né? Sim. E que é isso que a gente promove também no nosso grupo, né? Porque, como a Débora falou, tem muitas mulheres que já têm o seu negócio estruturado, o seu negócio grande, só que elas querem se conectar, né? Até para enxergar outras visões, e isso é muito importante. De outras áreas, De outras áreas Aumentar também, né? Você aumenta seu repertório e, às vezes, sei lá, você vê uma coisa que uma dentista tá fazendo ali no consultório dela e você pensa, bom, isso aqui eu posso implantar no meu também. E vice-versa, né? Então, essa troca é muito importante mesmo. E é uma troca, muitas vezes, a gente até falou sobre isso. O network é uma troca sem interesse. Sim. É uma troca de você ajudar um, o outro te ajuda e depois o retorno vem naturalmente. Certamente. Esse é o network. Você indica, você troca, você ajuda, você... troca experiências e cria relacionamentos significativos e você amadurece. E aí o sucesso vem para todas. E sabe uma coisa que eu acho boa também nesses grupos? Que o nosso caminho do empreendedorismo é um pouco sozinho, né? Às vezes, outras pessoas que não empreendem não entendem muito. Por que você está trabalhando tanto? Porque, né? Você já ouviu isso? Muito isso, Por que né? você vai para essas reuniões? Mas uma coisa muito interessante que aconteceu comigo foi quando eu entrei no BNI, que já tem uns 2 anos.
minha rede de relacionamento fez assim, um bum, bum, cresceu, mas cresceu. E daí, qual é o resultado? Hoje tem um compromisso social aqui, hoje tem uma reunião ali, hoje tem uma festa aqui. E aí o relacionamento cresce, porque você conhece pessoas, conecta com pessoas, seu relacionamento cresce. Provavelmente aconteceu com Moisés. Cresceu a rede de relacionamento. Sim. Aquela pessoa que está do seu lado fala, mas você não tem mais tempo, mas você sai muito. Mas o que está acontecendo? Eu estou fazendo network, eu estou me relacionando, eu estou empreendendo e eu estou crescendo. Exatamente. Não é assim? É assim. É muito legal. O ser humano é isso, né? A gente precisa, né, de se manter conectado com os outros. Isso é importante, é necessário. É inerente. O ser humano, ele se conecta com pessoas e ele se adapta fácil a qualquer ambiente. Então, hoje eu cheguei aqui nesse estúdio lindo, maravilhoso, já me adaptei facilmente. O ser humano se adapta fácil. Se fosse... E aí, olha só, eu adorei isso que você falou, o ser humano se adapta fácil. Como a gente se adapta fácil, a gente tem que tomar muito cuidado ou prestar atenção, seria melhor, nos ambientes que a gente está. Sim. Porque você se adapta para o bem, mas pro mal também, né? Nossa, a gente nem pode falar pro mal, né? Porque eu acho que ninguém vai fazer nada de... A gente quer viver o bem. Sim, adapta pro mal também. Mas eu não digo nem de fazer o mal, mas de coisas que não te preenchem, né? De hábitos ruins. Então, sei lá, se você tá ali no meio de pessoas que não têm bons hábitos, né? Até de cuidar da saúde, de ter bons pensamentos, necessariamente você vai ser influenciado por aquilo também, né? Então, é muito importante você tomar cuidado com aquilo que você... os ambientes em que você se coloca, né? E você acredita que o ambiente, ele te modifica, ele te altera? Eu acredito. Muito. Muito mesmo. O ambiente sempre vence. Como é que é aquela frase? O ambiente sempre vence. Você falou isso antes, Foi o Arthur que falou? Alguém falou, o ambiente sempre vence. O Arthur falou. Como é que é a frase? O Arthur tá aqui, a gente quer ouvir ele falando. Fala, Arthur. Não tem como vencer o ambiente. É isso. Essa frase também é interessante. Um amigo nosso até que criou o Miranelas, criou a logo do Miranelas, o João Brognoli, tem um livro, O Ambiente Muda Tudo. E é um livro ótimo também, a gente... Indicação do livro. Falar em livro. Infelizmente, a gente tá chegando no final da nossa conversa. Tá vendo? Nem passou rapidinho. Olha como passou rápido. Foi ótimo. Está sendo ótimo. Ela tava com medo, gente. Olha por quê, o né? Tanto de coisa boa que saiu aqui. Pois é. E tá vendo como passou rápido? Foi leve, não foi? Foi. Delícia estar aqui com vocês. Uma Fazer honra mais te receber. vezes. Muito obrigada. E falando em livro. Pois é, falando em livro, a gente sempre no final, né, da nossa conversa, a gente pede uma dica e uma sugestão de algum livro que foi importante para você. Fala pra gente, qual é a sua dica? A minha dica é de um livro, até uma biografia de uma pessoa que eu admiro muito no esporte, porque eu sou muito esportista. É do Roger Federer e é o homem que mudou o mundo. Então, não sei se vocês gostam de tênis, mas o homem que mudou o mundo... Eu não conheço. O homem que mudou o mundo. O Federer teve uma trajetória espetacular no mundo do tênis. E ele é um campeão incrível, imbatível. Saiu do tênis recentemente. Esse livro tem o poder de mostrar para a gente a autodeterminação, a autodisciplina, a vontade de vencer, porque desde os 14, 16 anos que ele trilhou aquele momento dele de jogar tênis no esporte. Então, ele foi profissional. E o Federer, assim, é imbatível, na minha opinião, o maior jogador de tênis. E ele é muito carismático também, maravilhoso. E esse é um livro que me inspira. Legal. Por conta da autodisciplina. Lembra que a gente falou Sim. que a gente tem que ter... Para empreender, a gente tem que ter disciplina. Sim. Nós falamos várias palavras interessantes, né? Objetivo. Resiliência. Conexão. Determinação, objetivo, várias coisas. Organização, você falou. Ambiente, network. Então, esse é um livro que eu indico.
Muito E bom. a história dele é muito interessante. Muito bom. E agora, bom, boa recente, dica. eu olhei o patrimônio dele, nem sei se é verdade, mas ele traçou isso a vida toda, jogou tênis, porque imagina o caminho desse menino para que... Não acho é que ele mais que de é 90. o fundador da ON? Foi junto com aquele negócio de tênis? Tênis mesmo? Tênis de... De mesa? Não, tênis de correr mesmo, a ON. Eu acho que é ele que que não quis mais ir com uma dessas grandes, e aí a ON era uma pequenininha, e aí, se não for, a gente corta. Mas eu acho que é ele, Pesquisa ficou aí, Arthur, bilionário. se é pra gente não Eu falar. vi o patrimônio dele, ele, assim, não sei se é esse mesmo ainda, se vale, mas ele tem mais de 90 milhões de dólares em patrimônio. E aí, isso, pra gente, você perguntou, o que que te inspira? Às vezes nem é 90 milhões de dólares. O que que te inspira? É essa trajetória. Com certeza. Porque certamente... É ele? Aí, ó. Viu? Chama como? On. É On. aquele meu tênis de corrida? Ah, tá. O tênis, tênis, sapato. tênis, Tem é. vários com a marca dele, tá. então. Não, ele foi. Ele entrou junto com essa marca, porque eu não sei qual que foi a questão, mas eu vi isso outro dia. Dessas grandes aí, ele entrou que era uma marca de tênis, o sapato suíça. E aí eles eram super pequenos, ele falou, não, beleza, eu vou entrar com você, mas eu quero uma participação na empresa. E aí hoje, grande parte do patrimônio dele vem disso, porque a ON virou, assim, uma febre. Ele tem várias marcas de tênis e eu vi também, assim, várias. E ele tem um patrimônio e é uma trajetória incrível. Uhum. Não, eu Muito boa dica. Muito boa. E agora a gente quer saber qual é a música que você traz pra gente aí. Então, Ela falou que é dançar a música. eu vou dançar. Vamos pôr aí a música. Essa música é uma música muito especial que, desde a infância, eu sempre gostei dessa música. Have You Ever Seen the Rain? Você alguma vez viu a chuva? E eu gosto na canção com Creedence. Uhum. Essa música ela é especial para minha família. Todos os momentos de família, porque família, nós esquecemos da palavra família. Verdade. É verdade, Família é boa, tudo. boa. Então vamos fechar aqui. Vamos E a fechar gente com falou a de família. Deus também, viu? Fala Deus de e família. Deus, boa. Deus e família é tudo. Todos os momentos da minha família, a gente escuta essa música. Todas as caixas, reunião de família, chegando, essa música está tocando. A gente abraça, a gente chora, e a gente lembra daqueles que se foram, e a gente lembra das alegrias, das tristezas. E essa música, ela é uma música que me marcou muito e é uma música minha. E, por coincidência, eu vou dançar essa música com meu marido, fazer uma apresentação na minha escola de dança, lá da Marina. E a gente vai dançar essa Que música demais. no ritmo de soltinho. Have you ever seen rain? Eu sou ruim de cantar. Ah, que linda. Eu adoro essa música, ela é linda. Que mesmo. linda. Marlene, muito obrigada. Ah, Obrigada que delícia. mesmo. Foi uma delícia ter você Acabou aqui. muito rápido. Foi muito bom mesmo. Essa conexão que a gente criou aqui também, né? E Obrigada. a gente tá realmente muito feliz, tá? E sinta-se muito orgulhosa da sua trajetória, porque é muito inspiradora e eu tenho certeza que inspirou todo mundo que nos assistiu. Obrigada mesmo. Viu? Obrigada, Dani. Obrigada também. Estou Obrigada super a feliz você. de ter vindo. Muito feliz pelo convite. Eu espero que eu tenha contribuído com Com as certeza novas contribuiu. empreendedoras que vão surgir e vão fazer muito sucesso. É Muito verdade. bom. Obrigada, viu? Bom, gente, é isso. Então, a gente chegou ao fim desse episódio do Miranelas, nosso 31º episódio. E a gente se vê no próximo. Até mais. Beijo. Tchau. Tchau.